Vamos lá, a gente está no Daf Samechet Amud Aleph, na Mishnah, fala para a gente a Mishnah o seguinte: Ovet Kochavim Shaya Mavir im Israel Kadei Yain Makom Lemakom. Alguém, um Yehudi, que tinha vinho, contratou um Ovet Kochavim para carregar barris de vinho de um lado para o outro. Esse barril está fechado, não tem risco de ser Yain Nesser. Mas o risco é que talvez o goi vai abrir o barril, pegar um pouco de vinho, aí ele vai ser proibido por Yain Nesser. Então é isso que a Mishnah está discutindo, quando é permitido, quando é proibido. Ima becheskata mishtamer mutar. Se o barril estava becheskata mishtamer, significa que o Yehudi estava por perto. O goi não sabe quando o Yehudi vai embora. Pode ser que o dono dos barris, o Yehudi, ele está o tempo todo entrando e saindo, vai e volta. O goi não sabe o que está acontecendo. O Kohabim não sabe quando esse Yehudi vai embora. Então está sempre permitido. E Modió chama Flig, mas se o Yehudi chegou para ver com o Ravim trabalhando e falou: olha, vou até a cidade agora, 2 quilômetros daqui, 3 quilômetros daqui, certo? A priori bastante tempo, já vamos ver quanto exatamente. Ele avisou o trabalhador dele, o Ravim, que ele está indo embora. Nesse caso, vai ser proibido se ele sair por quanto tempo? Que deixe Stom, Veistom, Veigov. Se dá tempo de fazer um buraco na tampa do barril, pegar um pouquinho de vinho, tampar o buraco e secar, certo? Muitas vezes era feito de barro, a gente vai ver o que é exatamente. Muitas vezes a tampa do barril era feita de barro, se é tempo de fazer um buraco, colocar um barro novo, certo? Para substituir o que ele abriu. E secar é proibido porque pode ser que ele bebeu e tampou. E aí eu não vou saber se ele tampou ou não, então se passou esse tempo é proibido. Rabban Shimon que deixa Iftach et Achavit veigov vetigov. O Rashi vai falar: não é suficiente o tempo de fazer um buraquinho no meu barril, precisa ser o tempo suficiente para tirar totalmente a tampa. A tampa do barril, muitas vezes o barril era feito de madeira, ele tinha uma tampa de outro material, de barro, algo do tipo, que fechava e grudava em volta. O Yashmak fala: olha, não é o suficiente o tempo de fazer um buraquinho no barril, só tem tempo suficiente para abrir o barril, fechar de novo e secar. Então, se eu falar: olha, vou sair 5 minutinhos, não está proibido, mas se ele for, vou sair por 2 horas, aí pode ser que sim, certo? Essa é a diferença do tempo. Esse é o primeiro caso. A mania renobe carona besfiná. Agora, alguém que deixou o vinho dele num caron, como chama caron? O cara tinha uma carroça que tinha lá atrás, fugiu a palavra, carona, igual o carona do trem, fugiu a palavra agora, certo? Mas ele chegou lá, deixou na carroça do Oved Kohavim, ou Basfiná, ou num barquinho do Oved Kohavim, e aí ele foi para fazer algumas coisas, resolver algumas coisas que ele tinha para resolver, Venichnas Medina, Verachatz, ele foi até a cidade, certo? Ele deixou ali no navio. Ele ia viajar com os barris de vinho, deixou ali onde ele tinha que deixar, na caravana do Goi, deixou no barril, deixou no navio, onde ele ia para viajar, deixou lá, foi até a cidade, entrou na cidade, tomou banho, quer dizer, passou um tempão lá, ficou 2, 3, 4 horas na cidade, mutar o barril está permitido, porque ele não falou que ele ia embora por muito tempo, ele simplesmente saiu. Imodiosh, uma flig, que deixa, estão veigom. Desculpa, imodiosh, uma flig, ele avisou que ele está saindo, ele vai até a cidade resolver algumas coisas. Se deu tempo de que deixa Stom, Veigol, deu tempo de fazer um buraco no barril de vinho, tampar o buraco e secar, é proibido. Rashmag que deixa a mesma discussão de antes. Rashmag fala: não tempo de fazer um buraco no barril, tempo de tirar toda a tampa e refazer a tampa do barril de novo, certo? Então, se ele falou: vou sair por 15 minutos, de acordo com estar na cama, não sei o tempo exatamente, mas de acordo com estar na cama, 15 minutos é suficiente para fazer o buraco e tampar e secar. De acordo com o Rashbag, não, mínimo de meia hora para refazer a tampa. Então, se foi entre esses dois tempos, para estar na cama vai ser proibido, para Rashbag vai ser permitido. A mania Oved Kohavim Bechanut, alguém que deixou o vinho com o Oved Kohavim na loja e saiu. A Falpish Atzavenichnas mutar, mesmo que ele está saindo e entrando, ele não fica lá na loja com o Oved Kohavim, o vinho está permitido. Vimo Diosh, uma flig, agora se ele falou que ele vai sair e ele volta mais tarde, se ele falou ao mesmo tempo de antes que deixa estão igual, é proibido de acordo com estar na cama. Se ele fala: olha, eu vou sair, vou cortar o cabelo, e cortar o cabelo leva 20 minutos, já está proibido, que é o tempo de 20 minutos, estou chutando, certo? Mas se é o tempo, se ele vai ficar fora, é o tempo de fazer um buraco, retampar e secar, é proibido. O Rashbag, como é que deixa estar igual? O Rashbag fala: não, tem que ser o tempo de abrir a tampa do barril e fazer de novo e secar.
Certo? São três casos, um caso em que ele está carregando vinhos com o Oved Kohavim, em que ele deixou com o Oved Kohavim no navio, onde vai viajar, e um que ele deixou com ele na loja. A Gemara vai perguntar por que três casos, mas tem exatamente a mesma coisa. Se ele não falou, se ele foi embora, e ele não falou por quanto tempo ele vai ficar fora, o Goi tem o tempo todo medo de que ele vai aparecer a qualquer momento, então ele não toca no barril, não vai abrir, não vai fazer nada. Mas se ele falou que ele está indo embora, de acordo com o Rashbag, de acordo com o Tanakama, se ele falou que ele está indo embora, é o tempo suficiente de fazer um buraco no barril, tirar o vinho, tampar o buraco e deixar secar, é proibido, de acordo com o Rashbag, o tempo necessário para tirar toda a tampa do barril e fazer de novo e secar. Aí Aochel imo ala shulchan. Se o Yehudi estava comendo com um goi na mesa e tinha lá vinho, veniach laginina ala shulchan, e ele deixou um jarro de vinho aberto na mesa, velagina ala duvleki, e deixou um jarro de vinho também no bar, não é o bar exatamente, é um lugarzinho do lado da mesa onde estão sentados comendo, é um lugar onde colocam a comida antes de trazê-la para a mesa, certo? Não é um lugar onde a pessoa se serve, não é um buffet, é um lugar onde geralmente se coloca a comida antes de trazer para a mesa, ou seja, daquela comida não pode pegar ainda, teoricamente. Então, se o Yehudi convidou um goi para comer na casa dele, e aí ele colocou o vinho na mesa, e colocou o vinho nesse lugarzinho do lado, e aí o Yehudi saiu, certo? Ele foi até o banheiro, algo do tipo, o que está na mesa é proibido, porque já que o goi estava sentado comendo com ele, o que ele deixou na mesa, o goi pode ter pensado, então ele foi até o banheiro, deixa eu pegar um pouco de vinho. Então, o vinho que está na mesa é proibido, mutar, mas o vinho que está ali do lado, que não foi servido na mesa ainda, ele está permitido, porque o goi tem vergonha, ele tem medo, ele fala, olha, aquilo o cara não serviu, talvez ele não vai servir durante a refeição, por isso aquele vinho está permitido, ou não tem risco dele ter mexido. Vem mamarlo, mas se o Yehudi antes de sair falou pro goi, vem mosek vexote, fala, olha, fica à vontade aí, pode beber. Então, na hora que o Yehudi deu essa liberação pro goi beber o que ele quiser, afshara dulbeki assur, mesmo que está na mesinha ali do lado, também é proibido, porque na hora que o Yehudi liberou para ele beber, ele entende que ele pode pegar qualquer coisa que tiver, então pode ser que ele pegou o vinho que estava ali do lado também. Chaviot ptuchot asurot, se no momento em que ele falou, olha, bebe o que você quiser, fica à vontade, se tem também na sala ou no quarto algum barril de vinho aberto, o barril inteiro está proibido, stumot mutarot. Mas se é um barril fechado, está permitido, certo? Porque esse boi vai ficar com vergonha, não vou abrir um barril de vinho agora, a não ser que o Yehudi tenha saído pelo tempo de que deixa Iftach vetigov, a não ser que o Yehudi saiu pelo tempo suficiente para abrir o barril e refazer a tampa e secar, igual a opinião de Rashbag que apareceu no começo, certo? Se o Yehudi estava lá comendo com o goi, o Vet Kohavim, olha, preciso resolver um negócio, tenho que fechar um contrato, eu vou sair, eu volto daqui 1, 2 horas, pode ficar aí, fica à vontade, bebe o que você quiser. Mesmo um barril fechado, que dá tempo de abrir e fechar, que aí não é tão, não vai pegar mal, porque ele tampou, ele fechou de novo, mesmo esse barril fica proibido. Certo. Agora, a gente falou no começo que se o Yehudi estava transportando vinho com Oved Kohavim, vinho fechado, que não tem risco de ser Aineser, se estava Becheskata Mishtamer, é permitido. Echinam Becheskata Mishtamer, o que significa Becheskata Mishtamer, certo? Eu já escrevi em cima que o conceito de Becheskata Mishtamer significa que o goi está com medo, ele presta atenção, ele não vai mexer no vinho, porque ele sabe que o Yehudi pode estar olhando a qualquer momento. Que detalhe, então, o que é Becheskata Mishtamer? Aparece, a Gemara traz uma braita, Arei shayu hamarav poalav teunim tearot. Se ele tinha hamarav poalav, hamarav é o cara que puxa burro, ou os próprios burros, vê poalav, os trabalhadores dele, o cara estava transportando tearot, transportando kelim, objetos que estão puros, certo? Que pode ser colocado neles trumá ou algo do tipo. Que a gente não cuida com relação a esses assuntos, mas antigamente quando comiam trumá, então os objetos tinham que estar puros para poder colocar neles trumá e korbanot, etc. Então, alguém que ele estava transportando tearot. A filo e flig mil, mesmo que ele se distanciou dos trabalhadores a distância de 1.000, a distância de 1 quilômetro, certo? Mesmo que ele se distanciou bastante dos trabalhadores, tearotav tearot. As tearot que eles estão carregando continuam puras, não tem o risco de alguém impuro ter mexido nelas, porque já que o Yehudi está por lá, ele vai e volta, mesmo que ele se distanciou, já que ele não avisou que ele vai se distanciar, está permitido. Mas se ele falou para eles, olha, vai viajando, eu vou depois, eu sigo vocês daqui a pouco, que na hora que ele já não consegue mais ver eles, está impuro, certo?
Aparentemente, se o cara falou, se ele não falou nada, eles estão viajando juntos e o Yehudi sumiu alguma hora, está proibido. Mas se o Yehudi falar, olha, vão na frente, alcançam vocês depois, na hora que ele já não está mais visível, se torna proibido. Pergunta como mais na Reisha, mais na Seifa, qual a diferença entre os dois? A primeira, quando o Yehudi saiu, deveria, né, ele não está vendo os caras, deveria estar proibido. Qual a diferença entre a Reisha e a Seifa? Qual a diferença se ele falou ou não falou? A Maravitza, a Reisha, Bemeter, Hamarav, Polav, Lekach. Ravitza tenta explicar o seguinte: a Reisha, que está escrito que quando o Yehudi saiu, continua permitido, mesmo que ele se distanciou por 1 quilômetro, está se tratando que ele purificou os trabalhadores dele, ou seja, os trabalhadores próprios estão puros, eles não conseguem purificar as tearot que eles estão carregando porque eles mesmos estão puros. Então, por isso, mesmo que ele se distanciou, está permitido. Pergunta Marayaque, se for assim, se o próprio trabalhador está puro, ele não tem como impurificar os objetos, Seifanami, na Seifa que ele fala, olha, vou indo, alcanço vocês daqui a pouco, também deve estar permitido, mesmo que ele não consegue ver os trabalhadores estão puros. Não tem risco de ter impurificado. Fagmará, em Namaretz Makpida Magacha Veró. Fagmará, olha, tá bom que os trabalhadores estão puros, mas se ele for, olha, vão indo na frente, alcanço vocês daqui a pouco, pode ser que assim que eles viraram a esquina e sumiram da visão do dono, eles encontraram um amigo, o Amaretz, que estava impuro, e ele não está nem aí, fala, olha, estou levando esse esquelim aqui, carregando para alguém, quer dar uma olhada? O cara pegou, mexeu e tocou e purificou o esquelim. Então, já que, pode ser que o próprio cara está puro, o próprio carregador, mas ele vai deixar o amigo que está impuro, que ele encontrou no caminho, mexer. E a Refilorei Shanami fala, mas espera aí, se o risco não é o trabalhador em si, o risco é dele ter encontrado um amigo que vai mexer, então mesmo no caso da Reisha, que os trabalhadores estão puros, na hora que o Yehudi sumiu, na hora que o chefe sumiu, se distanciou, deveria estar proibido, porque pode ser que ele vai encontrar alguém. Fagmará, Nami Neymar, vamos falar isso também. Amarava, Bevá, Leem Derech HaKalton. Fala, não. Na Reisha, que o Balabait sumiu, ninguém sabe onde ele está, o cara fica com medo de deixar o amigo mexer. Porque o chefe pode aparecer a qualquer hora, de qualquer lugar. Ele sumiu, não sei onde ele foi. Pode ser que ele foi para o leste, para o oeste, para o norte. Ele vai aparecer a qualquer momento e vê que eu deixei mexer. Então ele fica com medo e não deixa tocar. Mas quando o chefe fala, olha, vão indo na frente, eu já alcanço vocês, ele está tranquilo, ele sabe que o chefe está lá atrás, o chefe tá vindo do sul, digamos assim, ele vai vir vai vir do sul, vai vir de trás, ele não tem medo, ele se arrisca a deixar alguém mexer, porque ele sabe de onde o chefe vai aparecer. Então vem perguntar, que vai dar lecho, vem bacharechem, samchadatayu. Então, olha, na Seifa também é priori, na hora que o chefe falou, vou indo atrás, pode ser que o chefe vai pegar um corta-caminho, vai aparecer de outro lugar, responde a não. Na hora que o chefe falou, vou indo, alcanço vocês depois, o cara na cabeça dele, ele pensa que, olha, o chefe já vai aparecer mais tarde, só não vai aparecer em breve, então não tem risco, não fico preocupado, posso deixar o meu amigo aí ver, mexer, ver o que ele acha, o que ele gosta, e ele pode acabar deixando alguém que está impuro tocar, por isso está impuro. Então, Becheskata Meshtamer significa que o trabalhador, seja o Bet Kohavim, seja um Yehudi que que tem risco de impurificar os objetos, quando o chefe está chegando e saindo, ele pode aparecer a qualquer momento de qualquer lugar, o trabalhador fica com medo e não deixa ninguém tocar, o Bet Kohavim fica com medo e não toca no vinho. Então, nesses casos, não tem risco, o vinho está permitido, os objetos estão permitidos, isso é chamado de Becheskata Mishtamer. A mania que comentou no cantor Bechule, a mania que não becarnou da Bechule. A gente falou 3 casos. O caso em que o Oved Kohavim está transportando comigo vinhos, o caso em que eu deixei o vinho com o Oved Kohavim na caravana dele ou no barco dele, e o caso em que eu deixei com o Oved Kohavim na loja. Nos 3 casos foi dito a mesma coisa. Se o Yehudi não falou que vai embora, não falou nada, mesmo que ele saiu e voltou, está permitido. Se ele falou, estou saindo, aí a gente tem a discussão entre estar na câmera, quanto tempo ele tem que ter falado que ele vai sair, que já é suficiente para proibir o vinho. Se, de acordo com o Tanakama, se tem tempo suficiente para fazer um buraco, tampar e secar, está proibido. De acordo com o Rashbag, não, tem que ter tempo suficiente para tirar toda a tampa, pôr de novo e secar.
Vetzricha, fala que a mesma precisa dos três casos, embora sejam muito parecidos. Por quê? Deitar no Bet Kochavim, se tivesse somente o caso de que eles estão transportando junto vinhos, de Savar, Dilmata e Vechazerei, na hora que eles estão transportando juntos vinho, o Bet Kochavim o tempo todo pensa, olha, o cara, o chefe aí que está trabalhando comigo, ele pode aparecer a qualquer momento, então não vou tocar no vinho, não vou mexer. Então, se o Yehudi não avisou que ele está indo embora, está permitido. Aval Bekarano, Basfinaima de Mafligleles Finte, mas quando eu deixei na caravana do Ovet Kohavim, eu deixei no barquinho dele, e a gente vai atravessar aqui o Yarden, vai atravessar o mar Mediterrâneo, algo do tipo, o Ovet Kohavim pode pensar, olha, eu vou embora, vou dar uma volta com o meu barco, vou ver o que tem nos vinhos, e faço o que eu quiser. Então poderia estar proibido. Porque o cara, o trabalhador está transportando, está carregando, ele não tem como para onde sumir com o vinho. Então ele nunca vai poder subir com o vinho e falar, vou mexer. Então ele está sempre o tempo todo com medo, talvez o chefe aparece. Mas no caso do barco, o cara pode dar uma voltinha de barco e voltar daqui 15 minutos, e o chefe vai estar lá na praia, não vai ter voltado, ele vai fingir que não aconteceu nada. Então, já que ele tem a oportunidade de sair, ele tem a oportunidade de fugir e voltar em um lugar onde ninguém está vendo ele, eu poderia dizer que já que tem essa oportunidade é proibido, Kamash Melan que não, vem a nossa Mishnah que ensina que não, se eu não vi que ele saiu com o barco, se o barco a priori está atracado ali no porto, então o vinho está permitido, enquanto o Yehudi não falou que está embora. Veita becaran basfinai, se tiver somente o caso da caravana e do barco, mishum de savar dilmatei beurcha achritei, vecai aguda vechazili. Por quê? No caso do barco, a priori, isso que o Goi não vai mexer, não vai fazer nada, é por quê? Porque ele pensa, olha, mesmo que eu saia de barco para algum lugar, às vezes o Yehudi vai chegar pelo outro lado, ele vai atravessar pela balsa, ele vai aparecer de algum lugar que eu não sei, vai estar na margem do rio e vai perceber que eu saí, então ele fica com medo e não toca. Mas no terceiro caso em que eu deixei o vinho com o Ovet Kohavim na loja dele, talvez, no caso em que eu deixei o Ovet Kohavim com vinho na loja, o que ele pensa? Ele fala, vou ficar a porta rapidinho, vou experimentar um pouco do vinho e ninguém vai ficar sabendo. Então, já que tem esse risco, eu poderia dizer que na hora que o Yehudi sumiu, mesmo que ele não avisou, está proibido, porque o Goi, ele não vai ter medo, ele vai falar, vou deixar todo mundo mexer no vinho, Kamash Milan, vem a nossa Mishnah, ensina que não, que mesmo nesse caso, já que o Yehudi não falou que está indo embora, o vinho está permitido. A machloket entre Tanakama e Rabban Shimon ben Gamliel. Se de acordo com Tanakama, tem que ter tempo suficiente para fazer um buraco na tampa do barril, tampar e secar. E de acordo com o Rashbag, tem que tirar a tampa inteira e recolocar a tampa. A discussão é quando é uma tampa feita de sid, que não é visível o buraco. Que de acordo com o Tanakama, se ele fez um buraco e tampou, não dá para ver o buraco a priori, dá para alisar e ficar exatamente igual era antes. Mas se a tampa do barril é feita de tit, certo? É barro, algum outro material, deveria que deixe veigov, todo mundo concorda que tem que ter o tempo de tirar a tampa inteira e recolocar ela. Porque se faz um buraco no barro, se faz um buraco nesse material, ele é visível de fora. Todo mundo que, o chefe quando chegar, vai ver que tem uma marquinha ali que alguém abriu e fechou. Então, se a machloket, que de acordo com o Tanakama, é suficiente que o dono avise que ele vai sair pelo tempo suficiente para fazer um buraco, tampar o buraco e deixar secar, isso ele só diz de um material que dá para tampar o buraco e ficar exatamente igual ao resto da tampa. Mas se é feito de tit, que não dá para ficar igual, e vai ficar visível, reconhecível que foi aberto, aqui ele concorda que só vai ser proibido se for sair o tempo suficiente para tirar a tampa inteira e recolocar ela. Meiti veio perguntar Gmará, Amar Rashbag Lechamim, Rashbag falou para Rachamim o seguinte, Velo, Tumonicar ben Milemala ben Milemata, Rashbag falou para Rachamim, olha, peraí, vocês estão falando que é suficiente o tempo de fazer um buraco e tampar e deixar secar, mas é visível um buraco desse, dá para perceber ele tanto por cima, certo? Na parte de cima do barril, você vê o buraco, e mesmo de embaixo, na hora que eu abrir o barril para vender, na hora que eu tirar a tampa, vai estar visível na parte de baixo que não está liso, não está igual quando ele faz isso. Então, nós vamos falar para Ramim, não tem risco. Se o cara for para sair por 20 minutos, que é o tempo suficiente para fazer o buraco tampar e secar, o cara não vai abrir o barril, porque o buraco vai ser visível ou em cima ou embaixo.
Então, certo? Assim aparece na Braita que Rashbag falou para Chachamim. E a Marbishlema Besheltit Machloket, se a discussão é mesmo numa tampa feita de tit, que o buraco é visível, certo? O buraco tampado é reconhecível. Aí no Decatanis, Tumonica, bem mata. Por isso, Rashbag falou para Chachamim que a tampa, o buraco tampado é visível. E aí a Marbisheltit Machloket, mas se a discussão entre Chachamim e Rabban Shimon Gamliel é somente uma tampa feita de sid, certo? Igual quis falar a Bilhanan mais em cima, bishlema lemata yadei, ela lemala aloyadei. Então eu entendo que a parte de baixo é reconhecível. O cara pegou o barril, fez um buraco ali no sid, na hora que ele foi tampar o buraco, não dá para alisar embaixo, porque o barril está fechado. Então não vai ficar bom, vai ficar feio embaixo. Mas em cima dá para alisar bonitinho. Então, se a discussão entre entre Rashbag e Chachamim é numa tampa de sid, por que Rashbag falou para Chachamim que é visível tanto em cima quanto embaixo? Na tampa feita de sid dá para alisar em cima e ficar exatamente igual. Por que Rashbag falou que dá para ver, dá para reconhecer tanto em cima quanto embaixo? Aparentemente, porque a discussão deles não é numa tampa de sid, é numa tampa de tit, que aí sim é reconhecível nos dois. Aí o argumento de Rashbag é válido. Então, parece que a discussão é mesmo quando a tampa é feita de tit, certo? Essa é a pergunta da Gemara para Rabi Yochanan. Responde a Gemara, Rabban Shimon Gamliel do Loyada, Makam de Rabanan. Fala Gemara, não. Rashbag não tinha entendido o que Chachamim falaram. Chachamim falaram que eles falaram somente numa tampa feita de sid, mas Rashbag não entendeu o que eles falaram. Veach Kamarleu. E aí ele falou para ele o seguinte, Chachamim vieram e falaram, olha, se tem tempo de fazer um buraco, tampar e deixar secar, é proibido. Se o Yehudi falou que vai sair pelo tempo de fazer isso, é proibido. E Rashbag não entendeu o que Chachamim estão falando. Será que Chachamim estão falando numa tampa de sid ou numa tampa de tit? E aí ele veio para Chachamim e falou o seguinte, Ibeshel tit kamritu, se está se tratando numa tampa feita de tit, Stumou Nikar ben minemala ben milemata. É reconhecível tanto em cima quanto embaixo. Veio Bechel Sid Kamrito, e se vocês estiverem falando numa tampa feita de Sid, Neide milemala loyada, ele mata miayada. Tá bom que em cima não dá para ver, mas embaixo dá para ver. A parte de baixo não dá para alisar e ficar bonitinho. Na hora que abrir a tampa vai ficar reconhecível. Então Rabban Gamliel estava discutindo com o Ramim sem saber exatamente no que eles falaram. Por isso ele deu as duas opções. Pode ser que a machloket entre eles é somente em tit. E no tit, que realmente é reconhecível em cima, Chachamim concordam que se ele for embora o tempo suficiente de só fazer um buraco e não tirar a tampa inteira, o vinho está permitido, porque o cara não vai fazer isso. Porque se ele fizer um buraco, o buraco vai estar reconhecível por cima. Nesse caso, eles concordam. A discussão é quando foi feito com material que em cima dá para alisar e ficar bonitinho, mas é visível embaixo. Rabban Shimon Gamliel fala, já que é visível embaixo, na hora que abre o barril, então o cara não vai fazer isso. Então só vai ser proibido se ele ficar tempo suficiente para tirar a tampa inteira e voltar. Mas Chachamim falam que não. Chachamim falam que mesmo que na parte de cima mesmo que na parte de baixo vai ficar diferente, neide lemala loyade, lemata miayade. Desculpa, verabanan que vande lemala loyade, lomasi gadatar de apik vechazelei. Inam nizinim dechalim. Fala Gmará para a opinião de Chachamim é o seguinte, com relação ao tit que é visível em cima, concordo. Chachamim concorda com o Rashbag que só vai ser proibido se ele falar que ele vai sair pelo tempo suficiente para tirar a tampa inteira e devolver. Fazer um buraco não, porque o buraco vai ser visível. O que Chachamim falaram que é suficiente que ele fique o tempo suficiente para fazer um buraco e tampar é no feito de sid, porque o feito de sid dá para alisar e ficar bonitinho em cima e ninguém vai ver, e isso que embaixo vai ficar diferente. O Beto Rabin não pensa que alguém vai abrir a tampa para ver se eu mexi embaixo, então ele nem considera isso, por isso nesse caso está permitido, e às vezes dá certo, às vezes ele realmente faz de um jeito que ficou lisinho embaixo. Então o Beto Rabin ele não tem medo de fazer um buraco, porque ele sabe que ele vai conseguir se safar nessa história. No de tit, concordo com você que não, Rabin concordam que só se ele ficar o tempo suficiente de tirar a tampa inteira e voltar, mas no de sid é suficiente para fazer o buraco. Amarava fala, desculpa, pode ir? Amarava falava alahá que Rashbag.
Alahá como Rabban Shimon Gamliel, oil vetnan stama kevatem. Porque alahá, de onde eu tirei que alahá como Rabban Shimon Gamliel? Geralmente a gente tem Yachid verabim alahá que rabim, se é Chachamim contra uma opinião, Rabban Shimon Gamliel a pior alahá como Chachamim, falava aqui alahá como Rabban Shimon Gamliel, que se eu não fiquei fora avisado o tempo suficiente de tirar a tampa inteira e devolver, está permitido. Por quê? Porque no fim da Mishnah a gente tem um caso que é como Rabban Shimon Gamliel sem machloket. Ou seja, apareceu no começo da Mishnah uma discussão entre Chachamim e Rabban Shimon Gamliel, e no fim da Mishnah apareceu um caso somente como Rabban Gamliel, sinal de alahá como ele, certo? Apareceu Stam, apareceu sem nomes, aparentemente essa é a opinião. Detalhe, o que aparece no fim da Mishnah? Aí o Helal Shulchan Imoviniech Lagim al Shulchan Lagim al Aduvkeni. O último caso que apareceu na Mishnah, que o cara estava sentado comendo com goi na casa dele, ele deixou o vinho na mesa e vinho na mesinha do lado, que não é servido na mesa, veniach veyatzai, ele deixou o ovet kohavim lá e foi até o banheiro, mashal shulchan asur, mashal duvlo ki asur. O que ele, mutar, desculpa, o que está na mesa é proibido, porque o goi pode ter se servido, o que está na mesinha do lado, aquilo é permitido, porque o goi não vai mexer. Vem mamalo, vem mozeg veshotre, mas se o Yehudi falou para o ovet kohavim estar com ele bebendo, fala, olha, eu vou sair um minutinho, pode beber, fica à vontade, mesmo que estava na mesinha do lado é proibido, porque na hora que eu dei permissão para beber, ele pode acabar tocando naquilo. Raviot ptuchot, asurot stumot mutarot, que deixa iftach veigof betigov. E o fim da Mishnah falou que se tiverem barris de vinho abertos na sala, também está proibido, mas se tiver barril de vinho fechado, é permitido, a não ser que tenha tempo suficiente para tirar a tampa, devolver a tampa e deixar secar. Ou seja, o exemplo, a Mishnah, no fim da Mishnah apareceu justamente o caso de deixar a tampa secar, a tampa inteira e não um buraco. Então, a nossa Mishnah falou no fim como Rashbag, como se não tivesse discussão. Isso é sinal de alahá que é como Rashbag. Assim falou Rava. Fala, Gmará, pshita, é óbvio. Porque Rava tem que falar isso. A gente tem uma regra que diz que machloket v'achar stam, se eu tenho uma discussão e depois aparece uma Mishnah que segue somente uma das opiniões sem trazer discussão, alahá é como essa opinião. Então, porque Rava precisa falar que alahá é como Rashbag, eu sei, eu conheço os klalim das alahot, eu sei dizer que já que tem uma machloket no começo da Mishnah e uma opinião única no fim, é sinal que essa é alahá. Fala que mal de tema, por que Rava tem que falar isso? O que poderia dizer? Talvez o fim da Mishnah é Rashbag. Talvez o fim da Mishnah é o próprio Rashbag continuando a opinião dele. Não é a Mishnah falando de forma geral, Kamash Melan, que não. Kamash Melan, que a Mishnah está definida lá como Rabban Shimon Gamliel. Pergunta Gemara, mas então peraí. Se a de souber alahá como Rashbag, como Rabban Shimon Gamliel, certo? Que tem que ter o tempo suficiente de tirar a tampa e refazer a tampa e secar. Delochash lestuma, que não tem o risco dele fazer um buraco na tampa para beber o vinho. E alahá como Rabeliezer de Lochash lezilfa. E alahá como Rabeliezer que se eu tiver uma tampa bem feita, não tem o risco do goi tirar a tampa e colocar uma tampa bem feita, certo? Lezayev, falsificar a tampa. Então, se eu tenho um sinal específico na tampa, esse vinho também está permitido, porque não tem o risco do goi ter desfeito a tampa e refeito uma nova exatamente com o mesmo sinal. Eu não preciso suspeitar que ele vai lezayev, que ele vai falsificar a tampa da bebida, do barril. Se é assim, aí na Maitama Lamotvina, cara, beado de Kohavim. Por que hoje em dia a gente não deixa a bebida com o Kohavim? Por que você não deixa um barril com ele? Qual o risco? A priori não tem risco dele tirar a tampa inteira, como o Rashbag falou, certo? Só se for o tempo de tirar a tampa inteira realmente. E se tem um sinal, não tem risco dele dele falsificar o sinal. Então, por que a gente não deixa com o Kohavim? Responde a Gemara, Mishum Shaika. Fala, Gemara, não, aqui tem outro risco. Tem um risco, talvez era comum só na época, de fazer um buraquinho do lado do barril para deixar o cheiro do vinho sair, o aroma do vinho sair. Isso faz bem para o vinho. Já que é um furinho feito do lado que não é perceptível, então sim tem o risco do goi ter mexido. A tampa ele não vai mexer, mas do lado pode ser que sim, por isso a gente não deixa com o veto rápido. Vamos ver aqui só rapidinho até onde vai. Vamos aqui o último caso. Fala para a gente, Agmará, lá embaixo.
Amarava, falarava, Zoná Ovedet Kohavim, uma meretriz que ela é Ovedet Kohavim, não é judia, Veisel Mesubim Etzlam, e tem Yehudim que vão ter relações com ela, eles levam vinho, certo? O vinho deles, Hamra Sharei, esse vinho está permitido, não tem risco da mulher ter tocado no vinho, certo? Mesmo que eles estão lá tendo relações com uma mulher qualquer, certo? Com uma Zoná, Ovedet Kohavim, no vinho eles não vão deixar ela tocar, por quê? Nem de tá que de haverá, mesmo que eles tenham etzerá para fazer haverá, para estar com essa mulher e fazer isso daqui de errado, eles não têm etzerá para fazer yain nesech, então não tem risco de eles terem mexido, de eles terem deixado ela mexer no vinho, então apesar da besteira que eles estão fazendo, o vinho deles está permitido porque ela não vai tocar. Ela também, ela está só lá servindo, ela não tem, ela tem vergonha de mexer nas coisas, ela não vai mexer no vinho. Mas se for o contrário, Zoná Israelit ve'ovet kohavim mesubim, mas se é uma Zoná israelita, que ela tem vinho e tem Ovdei Kohavim que vem ter relações com ela, certo? E o vinho é dela, Hamrasur, mesmo que o vinho é dela, da Yehudiá, o vinho está proibido. Mas tama, por quê? Oil vezilalá e o batraio grira. Já que ela é a Zoná, eles não valorizam ela, certo? Ela é desprezada, então ela acaba deixando fazer o que eles quiserem. Então, se eles quiserem tocar no vinho, ela vai deixar tocar no vinho, ela não vai proibir. Então aqui o vinho sim está proibido, certo? Podemos aqui, a Gemara vai trazer vários casos de vinhos que foram deixados com Ovdei Kohavim, quando é permitido, quando é proibido.